Olá, Mugos lindos, aqui é Yu e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Mugos Cave. E hoje vim contar pra vocês como foi conhecer o Yoshi-P e o CodeFox pessoalmente, poder conversar um pouquinho com eles e tirar algumas dúvidas com eles. Então bora lá! Durante os 3 últimos dias da BGS, o Yoshi-P e o CodeFox estiveram participando em meets, em talks, em premiações, em diversas coisas. Porém, no sábado, eu fui convidada pela Square Enix Latam e pela BGS para poder conhecer os homens pessoalmente. Eu disse pra vocês que eu ia contar um pouquinho de tudo, então eu vou contar um pouquinho, inclusive, da experiência que eu tive antes, que foi na sexta-feira. Na sexta ia ter o meet com eles, o meet and greet com os fãs, e depois tinha um BGS Talks. Eu já sabia que eu ia ter o meet no sábado, mas eu decidi participar desse outro meet aberto pros fãs, porque eu tava muito nervosa. Porque eu tava muito ansiosa. Porque, mano, olha pra isso. Olha a quantidade de coisa que eu tenho de Final Fantasy XIV. Olha a quantidade de conteúdo de Final Fantasy que eu tenho aqui no canal. Final Fantasy XIV, ele tá presente na minha vida num nível que, tipo, eu não consigo mais desatrelar ele. Porque o que eu tenho hoje, direto ou indiretamente, foi graças ao Final Fantasy XIV. A maior parte dos meus amigos que eu tenho convívio hoje, das pessoas que eu realmente confio, meu namorado eu conheci dentro do Final Fantasy XIV. Então, assim, é um jogo que marcou demais a minha vida e que eu tô há 10 anos jogando. Toda vez que eu jogo a história do 14, eu me sinto Warrior of Light. Não só por conta da minha personagem ser moldada pra parecer comigo, mas porque me faz olhar em volta e sentir que eu sou Warrior of Light, de que, tipo, aquele momento em que você conheceu um monte de pessoas e aí, quando você mais precisa, você vai entrando em contato com todas elas e tudo mais. E, inclusive, estar na BGS e separado por um monte de gente que me conhece pela Muggles, ou me conhece da época que eu faço cosplay, ou me conhece do jogo, mano, é nesses momentos que eu me sinto um pouco Warrior of Light. Então, eu sabia que se eu fosse falar com os caras no primeiro momento ali, direto por esse convite da Square, eu ia ter um acesso de choro. Então é por isso que tem o videozinho já do Meet de quando eu tava com o cosplay de Elisai e eu fui tirar foto com eles. Inclusive, enquanto eu tava na fila, eu tava ensaiando na minha cabeça, tá? Eu tenho que falar isso em inglês. Tipo, eu elaborei a frase ali em português, eu tava repassando ela em inglês. Mas sempre que eu pensava que eu tava querendo agradecer eles, eu queria fazer uma brincadeirinha de tipo, obrigado por levarem o meu dinheiro por 10 anos. E depois agradecer por ter a oportunidade de ser uma Warflight por 10 anos, porque se não fosse pelo Yoshi-P, talvez não tivéssemos o 14, né? Lembrando 1.0. Então, eu queria poder agradecer por isso, mas sempre que eu passava isso na minha cabeça, vinha um monte de flashes de tudo que eu conquistei com 14, amigos, pessoas que eu gosto, canal, e eu começava a ficar assim. Então eu falei pra mim mesma, não, eu vou na sexta, porque eu quero ter uma foto minha de Elisei com eles, vou poder falar isso, e depois, no Meet de sábado, eu já vou estar mais tranquila, vou estar melhor, tá tudo certo. Foi exatamente o que eu fiz. Tanto é que eu tentei gravar um vídeo, assim que eu saí do Meet, eu peguei meu autógrafo, peguei minha fotinha, eu saí de lá e eu tentei gravar o Andrew, que tava atrás de mim, recebendo o autógrafo dele, só que é só um vídeo extremamente tremido, porque eu não estava conseguindo ficar com a mão parada, minha mão tava assim. E aí o vídeo saiu essa droga aqui. Mas eu tentei. Então, saindo do palco na sexta-feira, a gente tentou ir pro Talks. De lá, eles tinham cancelado, eu fui comer e foi aí que meus amigos me avisaram que ele já estava no palco da Monster, recebendo o prêmio de Life Achievement e tava tendo a entrevista. E quando eu cheguei no palco, ele já tinha recebido o prêmio e o conteúdo ali que eles estavam conversando era mais sobre
como eles pensam nos conteúdos para os veteranos. Eles estavam explicando, eles pensam no conteúdo no geral e uma parte dele é pensado exclusivamente para os veteranos. Só que, no fim das contas, isso mais focado no 14, e como a história do 14 é muito longa, eles não podem deixar de pensar na galera que tá começando agora. Para isso, eles tentam melhorar os conteúdos antigos para esses jogadores novatos. A gente pode ver muito disso pelo Dutch Support, pelas melhorias que fizeram em dungeons antigas, que elas eram bem maçantes. Nossa, Totoraki mudou muito. Tanto é que eu tive que fazer outros guias para essas dungeons, o tamanho foi a mudança delas. O Dutch Support também ajuda demais a galera novata. Muitas vezes porque eles não querem ter que esperar outra party, ou de players, né? Às vezes só porque eles não se sentem confiantes ainda para jogar com outros players, então o Dutch Support ajuda demais. E para eles o essencial é que eles consigam fazer com que isso gere uma comunidade em que junte esses dois tipos de players. Então, tanto os jogadores novatos quanto os jogadores veteranos. E para isso que eles fazem as FCs, que é um meio de ambos se ajudarem. Ele citou as FCs, mas eu consigo pensar até em mais coisas, tanto as próprias, os Dutch Roulettes, onde você é jogado num conteúdo muito mais antigo, para que você tenha um bônus ali de tombstones ou alguma coisa assim, e no fim das contas você acaba caindo com novatos. Então faz com que aqueles conteúdos antigos sempre estejam ali ainda em movimento, você ainda possa cair neles. Além do sistema de mentoria, que eu acho que assim deixa um pouco a desejar, mas tá ali, ele tem uma função, não quer dizer que a galera que é mentora é das melhores, mas E é lógico as FCs que unem tanto a galera da antiga quanto dos novatos, porque para você ganhar os pontos de FC, você precisa de pessoas fazendo dungeon, você precisa de pessoas fazendo fates, e as pessoas que mais fazem esses conteúdos são os novatos, porque eles estão upando. E aí a galera das antigas precisa dos bônus, dos buffs, mas os novatos também se beneficiam disso. Então a FC consegue ser realmente um lugar que se beneficia muito de ter players veteranos e players novatos. Então foi mais isso que eu consegui pescar ali da entrevista que teve no palco da Monster. Agora, indo pro sábado, mais tranquila, talvez menos emocionada. Não o suficiente para conseguir falar em inglês, mas de qualquer forma, a gente chegou lá, tinha mais alguns outros criadores de conteúdo. Eles foram extremamente simpáticos e atenciosos. A gente perguntou algumas coisas pra eles. A pergunta que já chegaram fazendo foi a do Final Fantasy XIV em português. O HP ficou meio tipo... Mas ele não falou que sim nem que não. Ele explicou o porquê não tem no momento. Que seria porque as equipes de tradução do Final Fantasy XIV... elas precisam estar no Japão. Isso foi dito, inclusive, durante o BGS Talks que teve no sábado, que durante o BGS Talks ele falou que é importante que a equipe de desenvolvimento e a equipe de tradução esteja junto no mesmo prédio, porque qualquer tipo de dúvida sobre o sentimento e a intenção do personagem durante aquela fala pode ser tirado na hora, já que todo mundo tá trabalhando ali no mesmo ambiente. E se fosse com uma equipe aqui no Brasil, isso acarretaria em alguns atrasos. E como eles já traduzem o Final Fantasy XIV para 4 idiomas, sai originalmente em japonês, eles ainda têm o inglês, o francês e o alemão. Isso acabaria atrasando os patches e para eles isso é inaceitável. A gente inclusive lembra quando teve que atrasar o lançamento do Endwalker, porque tava no meio da pandemia, e a gente viu o Yoshi P verdadeiramente mal, se desculpando pelo atraso. Então ele deu a entender isso, que no momento não teria como, porque não tem uma equipe de tradução para português brasileiro grande lá no Japão, lá na Square Enix, para que eles possam fazer isso. Não foi dito nada a respeito de servidores sul-americanos nem nada, mas vale ressaltar que, tipo, se você vai traduzir o jogo para português,
todo mundo vai acabar esperando por um data center sul-americano também. E se você vai ter um jogo em português com um data center sul-americano, você espera que tenha uma central de atendimento, um GM que vai falar o seu idioma, não uma pessoa que vai falar em inglês. Então, é um setor que eles precisam ter dentro da própria Square Enix muito grande, e no momento eles não têm isso. A galera que tava participando também agradeceu o Yoshi P por finalmente anunciar o 16 pro PC, porque a galera aqui no Brasil gostou muito do jogo e tava pedindo muito pela versão de PC. Ele disse que realmente a versão de PC entra como uma prioridade deles, junto com a DLCs. A gente chegou até a falar, não dá pra dar assim um spoilerzinho de leve das DLCs. Ele falou, não, eu sei exatamente o que você quer saber. E talvez as DLCs elas venham trazendo exatamente isso que você quer, mas pode ser que ela surpreenda, traga um conteúdo aí que te surpreenda. Então a gente espera muito Leviathan, os Caídos, talvez a passagem ali do Joshua. Então talvez essa DLC cubra isso e um pouco mais. Ele também ressaltou que, lembrando que a gente vai ter mais de uma DLC, então é muito conteúdo ali pra cobrir. Então ele não deu dica de nada do que poderia ser, só disse que vai ter isso que você está pensando e vai ter mais coisa que vai te surpreender. O que será que a gente tá pensando? Eu não sei. Será que ele tá pensando o mesmo que eu tô pensando? E então chegou minha hora de brilhar e fazer a pergunta que realmente importa. Teremos comidinhas brasileiras no Final Fantasy XIV. Eu queria dizer que minha pergunta ela não foi sem sentido. A gente tem alguns itens e algumas coisas brasileiras dentro do Final Fantasy XIV. A gente tem um monstro chamado Curupira, a gente tem a pinga, que ela na verdade é um item de craft, uma weapon de craft. E no jogo em si, a gente pode ver que tem pratos de muitas nacionalidades, que elas são atreladas a algumas nações. Algumas de Lanoceia, Gridania, Garlemald, Hingashi. E aí, agora com o Daltrail, a gente pode ver que ele tem um visual muito Mesoamérica e Latinoamérica, pelas comidas que a gente vê a galera do Science comendo durante o trailer. Então, a gente vê fruta do conde, a gente vê pinha colada, a gente vê taco. E aí eu fiquei tipo, será que a gente tem a chance de a gente ver algumas comidas brasileiras ali no Downtrail? Aí eles pensaram um pouquinho. Eu falei tipo, pão de queijo, caipirinha. Pão de queijo, o Code Fox disse que ele experimentou e que ele adorou, porque ele é muito fofinho, mas ele é crocante por fora, é aquele sabor. Então, sabemos que eles vieram pro Brasil, eles experimentaram pão de queijo, mas a resposta do Yoshi P foi que, antes de colocarem qualquer tipo de coisa assim dentro do Final Fantasy XIV, eles estudam muito primeiro, porque apesar de saber que muitas pessoas vão ficar felizes de verem pratos das suas nações dentro do jogo, ainda assim pode ser que tenham algumas pessoas que possam se sentir ofendidas por isso. Então, para que ninguém acabe saindo ofendido, ou não ofender ninguém, eles fazem um estudo muito grande por trás de cada item que eles colocam dentro do jogo, mas que talvez um pão de queijo pode ser que tenha ali no futuro. E pra mim isso já foi bem legal da parte deles. Principalmente porque a galera, quando viu o trailer do Downtrail, foi a loucura, ficou falando que era o Brasil. Inclusive a galera fez o logo do Downtrail Brasil. Então eu saí feliz e realizada, porque minha primeira pergunta era relacionada às legendas ali do Final Fantasy XIV, como isso foi esclarecido. Outra dúvida era, o Yoshi, na hora que eu perguntei, ele não tinha experimentado caipirinha, ele disse que ele sabia o que era cachaça, só que ele nunca tinha provado, mas ele já tinha chegado a ver. Eles mandaram um oizinho pra vocês, agradeceram por todo o apoio e disseram que esperam que possam contar com o apoio de vocês daqui pra frente. O mesmo que eu digo, eu não teria nada disso se não fosse a galera me apoiando, a galera me incentivando. Então, cada um desses muggles que me acompanha, que comenta, que interage, muito obrigado a vocês, porque é graças a vocês que eu tive uma oportunidade dessas vindas da Square Enix Latam, que eu
tenho demais a agradecer. Mas, voltando, depois desse meet teve o BGS Cosplay e eles foram simplesmente um amorzinho, como de costume. Foi muito engraçado, inclusive, porque quando eu fui pro Meets, vocês podem ver que eu tô com uma peruca lilás, que é a do Hitodaios, porque seria muito trampo eu me arrumar lá no evento. Então eu falei, gente, vida que segue, vou estar de peruca e com a máscara ali dos Amarotinos durante o meet com o Yoshi-P e o Code Fox. E eu fui direto pro BGS Cosplay pra poder ver como seria o concurso. Inclusive, encontrei o resto da galera da equipe da Square Enix, eles me deixaram passar ali pra eu poder tirar fotos, dar uma filmadinha. E quando acabou todos os cosplayers se apresentarem, a galera começou a chamar eles pros cantos do palco. Então, uma galera chamou o Yoshida pra um lado e a gente chamou o Code Fox pro outro. E foi muito engraçado, porque eu tava com um grupo ali de Elps, meu namorado tava de Themis, o Aro tava de Emetzel, que eu tava de Hitodaios, e a gente chamou ele pra tirar uma foto. E nisso a gente... Koji, foto, please. Aí a gente entregou o meu celular pra ele tirar uma selfie. E aí ele só virou e fez assim, e a gente... Não! É pra você tirar uma foto com a gente. Aí ele se abaixou ali no palco e a gente tirou uma foto rápido com ele. Ele foi um amor também. A galera tentava juntar ali. Só que do lado também tava o responsável, eu acho que era pelo GTA, então tava um monte de cosplayer de GTA ali no canto, e eles tentando entregar o prêmio e a galera querendo tirar foto com eles no palco. Foi sensacional. De lá, ainda teve, às 5 horas, o BGS Talks. Durante o BGS Talks, falaram um pouco do trabalho sobre a localização, que a Square tem esse esforço para juntar os tradutores e os desenvolvedores para traduzir, e aí trazer tanto a intenção e os sentimentos, as emoções dos personagens da forma mais clara e próxima do que os próprios desenvolvedores tinham. Então, pra mim foi até legal eu ter participado ali do Meet and Greet e depois ter ido do BGS Talks, porque deu pra dar uma complementada ali nas informações que eles trouxeram pra gente. Foi perguntado como eles fazem pra equilibrar a tradição com a inovação, porque a gente teve muito dessa discussão de Final Fantasy, eles sempre eram por turno, etc. A gente viu o 16 inovando bastante. E o Yoshi-P falou que para ele é importante a experiência com outros jogos que a equipe tenha, a equipe de desenvolvimento tenha, para trazer para o jogo que eles estão fazendo. Então, na hora que eles vão projetar um jogo, eles terem experiências com outros jogos para saber o que eles querem trazer para esse novo, sem esquecer a importância da narrativa. E pensando no futuro, que eles fizeram com o 16, com um formato mais ação, porque eles sabem o quanto isso pode influenciar os próximos títulos da franquia, e eles esperam que os próximos Final Fantasies possam ter mais liberdade. Então, fugir dessa caixinha de que obrigatoriamente precisa ser um joguinho por turno, precisa ser um RPG. Então, para os próximos desenvolvedores que forem fazer novos Final Fantasies, sentirem que eles têm mais liberdade na hora de poder criar, para poder inovar. Perguntaram sobre as referências que inspiraram Final Fantasy XVI para trazer essa nova inovação, né? E ele disse que foi Game of Thrones, mas outros séries mais antigas, obras mais antigas, que todos ali tiveram convívio, como O Senhor dos Anéis, para trazer os aspectos de traços de fantasia dentro do jogo. Foi perguntado que experiências eles queriam trazer para as pessoas quando elas jogam os jogos deles. E o Code Fox falou que imersão, um mundo com uma lore bem englobada, com história principal e side história que sejam integradas umas com as outras. E a gente vê muito disso tanto no 14 quanto no 16, que as side stories elas servem para complementar ali, enriquecer a história que já está sendo contada ao longo do jogo. Porém, ali no 16 seria um foco mais no você descobrir mais sobre si mesmo, que seria o Clive, e aceitar isso. E no caso do 14, mostrar essa ideia de comunidade, que você não está sozinho. Já pro Yoshi-P, ele respondeu que ele preferia não comentar, porque cada um tem a sua opinião, para que cada um tenha a sua experiência única e tenha seus próprios significados com o jogo. Então ele tem a opinião dele, mas ele prefere não contar mais, para que
que cada um tem uma experiência própria, a pessoa não acha que aquela experiência foi uma experiência errada. Tipo, nossa, eu senti isso com o jogo, eu pensei que ele queria passar essa mensagem, eu achei outra coisa, eu estava errado. Não, se você teve um feeling com aquele jogo, essa foi a sua experiência, ela está correta. Então, a parte mais importante seria a interação que você tem com o jogo e o quanto ele consegue impactar em você. E para finalizar, perguntaram qual personagem cada um deles escolheria. O Code Fox decidiu escolher o Cloud, porque ele tem um cabelo legal, né? Uou! Mas ele acha que qualquer personagem com um cabelo já seria um personagem bem legal de Final Fantasy. Ele ficou até tipo, eu vou escolher um personagem aqui, mas talvez eu receba bronca. E aí o Yoshida olhou assim, tipo, Cloud, né? Tô vendo sua zoeira. Enquanto o Yoshi-P escolheu o Ifrit, porque é legal poder simplesmente destruir coisas. E é isso aí. E por fim, tivemos às 6 horas mais um meet com o Yoshi-P. Eu fiquei só ali de fora olhando pra ver quais dos meus amigos também tinham conseguido um autógrafo, uma foto. Domingo teve a cerimônia de abertura, assim como os outros dias, porém eu não assisti, eu fui um pouquinho mais tarde pro evento, justamente para ir para o BGS Talks, ver o que seria trazido ali de interessante. Cheguei uma meia hora antes e a galera começou a montar uma mesa, começou a montar uma fitinha ali na frente. Eu, Dri, no último BGS Talks não tinha nada disso. Dri, estão trazendo posters. Dri, acho que vai ter meet. Aí a galera atrás de mim já ficou, oi? Pera, quê? E aí, porque da outra vez foram só algumas cadeiras, eles estavam montando mesas, caramba, 4, até que chegou o apresentador e falou assim, seguinte, então, o Yoshi-P e o Code Fox decidiram abrir mão da entrevista para fazer mais um meet, para poder atender mais gente. Então, bora, a galera que tá na primeira, segunda fileira, segue reto bonitinho, sem se atropelar, e vai todo mundo participar do Meet com o Yoshi-P e Code Fox. Eu não cheguei a prestar atenção se a galera conseguiu autógrafo, tá? Mas eu sei que a galera que foi pelo menos uma fotinha conseguiu. Tanto é que nessa hora eu tava na segunda fileira e aí tava todo mundo levantando pra ir. E aí eu parei, pô, velho, eu já fui na sexta, fui no sábado, se eu estiver aqui é capaz de tirar o lugar de alguém. Eu voltei assim, eu não, desculpa. Aí eu voltei, mas foi bem legal, tanto é que no Twitter do Final Fantasy XIV eles postaram a foto desse momento, onde eles até, depois de tirar foto com todo mundo, chamaram a galera ali pra ficar pertinho, pra eles tirarem uma foto com a galera. Tá lá Yu de Helm, Pictomance, pra influenciar no Down Trail e trazer a próxima classe de caster. Tenho fé nisso. Particularmente eu achei uma atitude bem legal. Como vocês viram, as perguntas do BGS Talks, elas foram até interessantes, mas não fugiu muito do que a gente já está acostumado a ver eles respondendo em todas as entrevistas que eles participam. Então foi bem legal eles abrirem mão disso para poder atender mais pessoas. Você via que eles queriam poder interagir com a galera, só que os outros meets era só permitido 60 pessoas e às vezes eles até conseguiam passar mais uma galerinha para ali fechar a 1 hora, só que ainda assim muita gente ficou de fora. Então foi uma atitude legal. Foi meio caótico, porque a galera das fileiras de trás, acho que bateu um desespero quando mandaram ir em ordem, e a galera só saiu indo. Então teve uma galera que tava ali na terceira fileira e já acabou ficando por último, porque a galera das últimas saiu correndo em desespero. Normal. É aquele negócio. Não é o ideal, não deveria acontecer, mas você não se surpreende que tenha acontecido. Ambos foram uns amorzinhos super atenciosos. Em todos os momentos em que eles estavam ali com o público, eles foram extremamente atenciosos. E de lá eles ainda saíram pro outro meet, o meet do horário certo que tinha sido planejado. Tinha a galera lá na fila já fazendo zigue-zaguezinho. E, mais uma vez, todas essas vezes, tirando esse o meet improvisado, em todas as outras vezes que era realmente meet and greet, eles entregavam um pôster desse,
que é um lado é o Final Fantasy XIV e do outro lado é o Final Fantasy XVI. A galera que, por exemplo, não tinha o que autografar, podia autografar o próprio pôster. E isso era bem legal. E pra finalizar, depois que eles já tiraram foto, tudo, era a última parte, né, do Myths, o Yoshida e o Code Fox ainda chegaram ali perto da grade pra poder ir distribuindo restos dos posters pra galera e poder tirar uma foto com a galera na grade também. Foi bem divertido, foi bem legal. Eu espero muito que eles possam vir mais vezes aqui pro Brasil, porque a galera gostou muito, muito da presença de vocês. E eu espero que tenha sido tão divertido e que eles tenham se sentido tão abraçados, digamos assim, quanto nós sentimos com toda essa simpatia deles dois. Mais uma vez, agradecer demais a Square Enix Latam por esse convite. Eu verdadeiramente nunca me imaginei tendo uma oportunidade dessas de, tipo, conhecer o produtor de um jogo tão importante. Uma coisa que eu queria ter falado pro Code Fox, mas eu não falei. E eu queria dizer, traz, por favor, o The Primus pro Brasil. Porque pra mim o Code Fox é mais do que o diretor de localização. Ele é o cara que canta as músicas do Alexander, cara! Então, tipo, pra mim foi extremamente especial. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos em que eu tentei trazer um pouquinho de toda essa experiência pra vocês. Seja pra galera que não foi, seja a galera que foi, mas não presenciou tudo. E eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada a vocês também, Mugos, que se não fosse o apoio de vocês, eu não teria essas oportunidades, com certeza. Então é isso. Se vocês são novos aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder as novidades, porque o canal é inteiro focado em Final Fantasy, apesar de a gente ter alguns conteúdos novos aqui no canal de outros jogos. É isso. Beijinhos, tchau, tchau. E deixa aqui no comentário se você foi na BGS. Se você não foi na BGS, comenta aqui. Yay! Falou!